Então, gente, é o seguinte. Agora nós vamos para a aula da próxima semana, né? Que seria retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares e polígonos. Polígonos, eu não estou dando todo o conteúdo de polígonos, só uma parte, que eu vou continuar na outra semana, que daí eu vou dar polígonos e vou dar sólidos geométricos, que eu preciso de polígonos para falar deles, tá? Essa matéria de geometria, assim, tem um pouquinho de cálculo, mas ela é muito teoria, tá? Então, às vezes, a gente tem que vir lá na folhinha pesquisar mesmo para ver a resposta, tá bom? Então, é o seguinte, retas. O que seriam retas? Paralelas, retas concorrentes, retas, né? Porque eu soube o que era uma reta, mas agora quando eu tenho mais de duas, uma reta. Então, o que acontece? O que são retas paralelas? Elas são retas que elas nunca se encontram. E essa distância aqui, ó, sempre vai ser a mesma, tá? Elas mantêm a mesma distância e nunca se encontram. Por que que tem que ser a mesma distância? Porque se aqui for diminuindo, a tendência da reta é encostar na outra, tá? Ah, mas se ela estiver abrindo para cá, mas aí ela vai fechar na ponta, aí ela vai encostar lá embaixo. Então, elas têm que ter a mesma distância para elas continuarem sendo paralelas. Então, assim, ó. Ah, onde que eu tenho a reta? Ó, tá? A mesma distância, paralelo, tá? Lá em geografia, vocês vão ver lá os paralelos e meridianos. Então, paralelos são linhas que nunca se encontram. Ó, aqui na minha régua, eu teria, ó, isso aqui é paralelo com essa daqui, ó. Essa linha com essa daqui, tá? Ah, e tem formas geométricas também, ó. Se vocês olharem lá, reparem que tá feio isso aqui. Ó, isso aqui tá paralelo com isso aqui. Nunca se encontra, tá? Então, até na casa de vocês, vocês vão ver que vai ter reta paralela. Então, assim, ó, eu aqui em casa tenho essa grade aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é paralela com essa daqui. Essa aqui é paralela com essa, porque elas nunca vão se encontrar. Elas sempre estão assim, tá? Tem várias partes da casa de vocês, até no azulejo, tá? Tudo dá pra ver onde tem uma reta paralela. No meu livro de matemática, aqui, ó, essa ponta da capa com essa parte de baixo são paralelas. Essa linha é paralela com essa, tá? Então, paralelo pode ser tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, isso são paralelas, são retas que estão a mesma distância uma da outra e nunca se encontram, tá? Aí, eu vou ter outro tipo de reta quando se encontra. Que daí, quando se encontram, elas se chamam concorrentes. É quando elas se encontram em um único ponto, tá? Não é em 2 ou 3, é em um único ponto. E aí, essas retas concorrentes, elas podem ser de duas formas. Como assim? Elas podem ser perpendiculares ou oblíquas, tá? Então, perpendicular é o quê? Perpendicular tem a ver, tá vendo como eu falei aqui, ó? O que isso aqui é? É um ângulo de 90. Toda reta perpendicular, ela forma um ângulo de 90. Então, é aquelas duas lá que formam o cantinho da minha janela, né? É o cantinho da porta, né? Ali na minha porta, ali naquela grade, né? Deixa eu ver até aqui na minha janela que também tem, ó. Ó, cantinho da janela. Então, isso tudo, cantinho lá da porta, do micro-ondas, todas essas coisas de canto são perpendiculares. Agora, quando elas formam um X ou em diagonal, elas são concorrentes, né? Oblíquas. Nome feio, né? Mas matemática tem essa mania. Ó, essas duas retas aqui são oblíquas. Por quê? Porque elas não formam um ângulo de 90 graus. Elas estão em X, tá? Então, são 3 tipos de retas que eu posso ter. As paralelas, as perpendiculares e as oblíquas, tá? Seriam minhas concorrentes. A gente costuma usar, assim, geralmente para as oblíquas, chamar só de concorrente, tá? Eu não uso muito de oblíquas, porque acho que o nome também é tão estranho, né? Que eu acho que eles desistiram. E qual a característica dos ângulos dessas retas, né? Então, assim, ó, quando eu tenho o ângulo da reta perpendicular, é sempre 90. Ela divide, aqui, ó, 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Quando ela passa num ponto de diagonal, ela tem uma característica. Eu fico assim, ó, esse ângulo aqui, ó, tá?
Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Vai ter o mesmo valor, que são agudos, tá vendo? Menor que 90. O ângulo de cima, que é esse aqui, ó, vai ser igual ao de baixo, e é obtuso, tá? Então, os ângulos formados vão ser dois parezinhos de ângulo, dois agudos, que são iguais, e dois obtusos, que também são iguais. Agora, a gente vai para as figurinhas geométricas, que são os nossos polígonos, tá? Ai, professora, e agora, para que isso? Não sei se vocês observaram ali na minha grade, eu tenho vários polígonos ali, ó. A gradezinha aqui, ó, da minha porta aqui, ó. Vários desenhos geométricos, polígonos. Só que esses meus polígonos aqui, ó, esse meu aqui, eles são os polígonos não convexos, que a gente já vai aprender agora. Então, polígono é uma linha fechada, tá? Onde eu tenho contorno. Porque eu posso ter uma, tipo, alguma coisa assim, ó, quer ver, ó? É um desenho, mas ele não tá fechado, então ele não é polígono, tá? Ele tem que ser uma linha fechada para ser polígono. Então, ele vai ter lado, vai ter vértice. O que é vértice? É o encontro dos dois lados. Lembra aquele pontinho que sai um lado para o outro? É o vértice. E os ângulos, que é a abertura desses lados. Então, aqui, ó. O que seria lado aqui, ó? Lado, 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 lado. O que é ponto? É aqui, ó. Ponto, 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 ponto. E ângulo? É a abertura dessas duas lados, ó. Isso é o ângulo. Então, aqui é polígono, aqui é polígono, aqui é polígono. São tudo polígonos. E esses polígonos, eles têm nomezinhos, mas os nomezinhos a gente vai ver só na próxima semana, tá? Então, os elementos de um polígono. Eu tenho um lado, que é o segmento de reta, não é reta nem semi-reta, é segmento, porque tem início e fim. O vértice, que é o pontinho de encontro das duas semi-retas, dos dois segmentos de retas, e o ângulo interno é o ângulo que está lá dentro, porque eu poderia fazer o ângulo do lado de fora também, ó, mas eu não vou fazer isso agora, é lá no 7º ano, tá bom? Então, vértice. Então, esse meu polígono tem quantos lados? Tem 1, 2, 3, 4. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Viram que a mesma quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados. E quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, tá? Esse aqui tem um nomezinho para essa figura aqui, quando tem 4 lados. A gente chama de quadrilátero. Então, aqui, polígono e região poligonal. Região é a parte interna do meu polígono, tá? Então, eu tenho meu polígono, que seria só a figurinha, só os risquinhos, contorno. Quando eu falo região, eu falo a parte de dentro, tá ok? Agora vem esse nome, convexo e não convexo. Poderia ser chamado de não convexo, também pode ser chamado de côncavo, tá? Côncavo. Mas a gente vai usar a palavrinha não convexo. É bom sempre vocês grifarem essas coisas, tá? Quando vocês lerem. Porque às vezes vem uma perguntinha lá, e aí eu já vou direto, a resposta não é uma conta, a resposta é algo que está aqui escrito, tá? Então, olha aqui, ó. Diferenciamos um polígono convexo de um não convexo, traçando uma reta que passa pelo polígono. Se a reta interceptar o polígono em mais de 2 pontos, isso significa que o polígono é não convexo. Se a reta passar somente por 2, ele é convexo. Então, aqui, ó. Convexo, não convexo. Porque daí eu tenho que passar justamente onde eu tenho essa entrada aqui, ó. O que acontece? Sempre que eu tiver um polígono não convexo ou côncavo, é esse polígono que tem essas ranhuras, né? Essas reentrâncias, essas entradas aqui, assim, ó. Esses para dentro da figura. O ângulo convexo, ele tem tipo, ó, aqui parece uma aberturinha de um, né, ó, ele não tem para dentro, ele é para fora essas aberturas, ó, não é para dentro assim, tá? Então, isso aqui é não convexo, esse é convexo. Até mostrando aqui no exercíciozinho, ó, como é que eu vou saber aqui quem é convexo e não é convexo, ó. Não tem uma entrada aqui, ó, se eu fizesse uma linha aqui, ia passar a imagem de 2 pontos, então esse é não convexo. Esse aqui também tem uma entrada, ó. A entrada é o que eu vou para dentro aqui, ó, não para fora. Também é não convexo. Ah, esse tem uma entrada? Não, mas ele não tá para dentro, ele passou em linha reta, ó. Então, esse é convexo. Esse aqui é cheio de bico, ó.
também não é. Então, esses que são cheios de bicos, de pontas, né? Coisas para dentro, assim, eles são não convexos. Os que têm uma forma que não são, assim, mais suaves, né? Que não tem se a gente tiver uma entrada é bem para fora, né? Aí, ele é convexo, tá? E outra aqui, gente, ó. Vai ter um exercíciozinho lá que vai estar bem escrito isso aqui, ó. Polígono regular. O que é regular e não regular, gente? Regular, ele tem que ser convexo. E todos os seus lados, todos os seus ângulos, eles têm a mesma medida. Tem a mesma medida. Óbvio que, tipo assim, ângulo a gente mede em graus, medida a gente mede em centímetros, né? Então, quando eu falo em medidas e lado, eu vou dizer o quê? Ó, aqui, vamos dar um zoom, porque tá meio piquititito, né? Ó. Aqui eu tenho um polígono de quantos lados, tá? E tem que contar esses ladinhos aqui, que é um monte, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem vários lados. Cada ladinho desse vale 2. E cada ângulo desse vale 140. Então, todos os ângulos valem 140 e todos os lados valem 2. Aqui, ó, um triângulo. Eu tenho 3 ângulos que têm a mesma medida, que se chama, né, 60 graus. E 3 lados que a medida vale 3. Podia valer 4, mas tem que ser o mesmo valor para todos os lados. Aqui, ó, eu tenho um quadrado, né? Porque, ó, tem todos os lados iguais e todos os ângulos. Como é que eu sei que é igual? Olha aqui o formatinho que dá. Que ângulo que é esse? Esse aqui é o meu ângulo de 90 graus, tá? Não regular, o que acontece, ó? Esse lado aqui é maior que esse, já não é mais regular. Esse ângulo aqui, ó, é um obtuso, né? Esse aqui, ó, é outro ângulo, que é diferente desse, então, não é. Esse aqui, ó, é convexo. Esse já não é um não convexo, ó. Tá até uma entrada, já não pode ser, porque é não convexo. E mesmo assim, ó, esse é menor que esse e os ângulos também são diferentes. Outra coisa, ó, outro ângulo convexo, porque eu tenho essa entrada aqui, ó, essa boca. Então, já não é regular. E mesmo assim, os ângulos também não eram iguais e os lados também não são iguais. Certo? Então, aqui a gente até já fez, ó. Até botei aqui quem eram os convexos e não é não convexo. Então, não convexo é o A, o B e o D. Por quê? Porque tem essas entradas aqui, ó. E o convexo é o C, o E e o F. Determine o número de lados, vértices e ângulos de cada polígono abaixo. Então, lembrando que no polígono tem tudo igual, tá? Então, se eu contar aqui, ó, lado 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Vértices 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E ângulos 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Aqui também, ó. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 lados. Ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E os ângulos também. 8 ângulos, tá? Então, é só para dizer contar. Isso aqui é muito simples, é só contar. Agora, eu achei bem legal esse exercício aqui. Pena que não saiu muito visível aqui, mas vamos ver se a gente vai dar. Em primeiro lugar, aqui, ó. Eu tenho três modelos aqui de segmentos de reta, seja o que for, né? Eu quero que olhe a figura A, figura 2 e figura 3. E aí, o que tem aqui do lado? Eu quero saber se é semi-reta, reta e segmento para ver qual que é a alternativa correta. Então, aqui, ó. Setinha para os dois lados. Então, quer dizer o quê? Que eu não tenho nem início, nem fim. Então, isso aqui é o quê? Uma reta. Aqui, eu tenho início, mas não tem fim. Então, como é que é o nome disso aqui? Semi-reta. E aqui, ó, é ponto e ponto, não é seta. Então, isso aqui se chama o quê? Segmento de reta. Aí, eu vejo lá quem vai ter a ordem. Quem começa com reta? Opa, é o B e o C. Mas eu sei que a minha segunda é semi-reta. Então, no B e o C, ó. Então, a minha resposta alternativa correta é quem? É a minha D.
A outra a gente já fez de ângulo. Aqui, ó, ruazinhas. A gente usa muito o conceito de reta paralela, perpendicular. E aí aqui a gente não chama de oblíqua, a gente chama de concorrente, tá? O que tá em diagonal, sempre concorrente. A rua que for assim, ó, é paralelas, ó. Elas nunca se encontram. E a rua que eu vou fazer aqui, viro a esquina, forma esse ângulozinho aqui, ó. Ó, que ângulo forma? 90 graus. Então, essa é perpendicular a essa, que é perpendicular a essa, e assim por diante. Agora, deixa eu ver se eu consigo achar o nome da rua direitinho aqui, ó. Escreva o nome das duas ruas paralelas à Rua México. Vamos ver onde que eu acho a Rua México aqui. Que tá horrível aqui o meu xerox, mas vamos ver se eu vou conseguir achar aqui. México, Itália, Espanha, Brasil, México, já vi. Deixa eu mostrar pra vocês onde que tá o México. Ó, tá meio coisa, mas é esse aqui, ó. Esse aqui tá escrito México aqui, ó. Que é México. Ele quer que eu dê duas ruas paralelas a México. Eu posso botar essa daqui, ó, que é Marrocos. Deixa eu acender aqui. Marrocos. Posso colocar essa daqui, que é Itália. Ó, Itália, México, Marrocos. Tem essa aqui, que é Austrália. Tem essa aqui, que é Espanha. É tudo paralelo ao México. Então, ela tem que estar no mesmo sentido, ó. Paralelo. A outra, eu quero duas ruas perpendiculares à Rua França. Vamos procurar a França aqui. França, França, França. Chile, Espanha. França, tá aqui, ó. Aqui é a minha Rua França. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Ó, França. Até apareceu aqui melhorzinho aqui, ó. Essa é a minha Rua França. Tá? Então, essa é a França. Ele quer que eu tenha duas ruas perpendiculares. O que é perpendicular mesmo? É as minhas de esquina, ó. Já peguei uma de cara aqui, ó. Quem que faz esquina com ela aqui, ó? Quem é? Marrocos é perpendicular. Quem que é mais perpendicular? Ó, México é perpendicular, porque ela tá aqui e o México tá assim, ó. Ó o sentido, ó. Tá assim e tá assim, ó. Perpendicular. A Itália é perpendicular, tá? Então, isso são ruas perpendiculares. Formam um ângulo de 90 graus. E o último, nome da rua, uma rua concorrente à Rua Brasil. Vamos ver onde tá meu Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Chile. Até já vi. Acho que eu risquei tanto que até não vi mais. Chile, Holanda, Argentina. Ah, Brasil tá aqui, ó. Brasil. Chile, Espanha, Itália. Achei o meu Brasil. Tava meio ali apagado. Tava descrito por cima. Então, essa aqui é a minha Rua Brasil, ó. Opa, Brasil. Concorrente a Brasil. Alguma rua que passa que seja em diagonal. Pode ser a minha Rua Alemanha, como pode ser a minha Rua Chile, tá? Ó, elas estão em diagonais com a minha rua. Então, elas são concorrentes. Então, aqui eu vou dar, ó, dei o exemplo da Alemanha, mas podia ter dado a do Chile também. Certo? E deixa eu ver se tem mais alguma no sentido de reta, de polígonos. Não, é só isso. Tá? Então, essa é a matéria sobre reta e polígono. Polígono, até agora a gente viu os elementos, vértice, lado e ângulo. Convexo, não convexo, regular, não regular. E a reta, que pode ser paralela ou concorrente, que pode ser perpendicular ou oblíqua. Tá bom, gente? É isso que vocês têm que saber. Tá ok? Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até a outra semana, tá?